Havíamos dado dos objetos vulgarmente designados sob o nome de espelhos mágicos, mais exatamente chamados espelhos psíquicos. Como antes de tudo buscamos a verdade e não temos a pretensão de ser infalível, quando acontece nos enganarmos não hesitamos em o reconhecer. Não conhecemos nada mais ridículo do que se aferrar a uma opinião errônea. Para a compreensão do que se segue, e a fim de evitar repetições, rogamos aos nossos leitores que se reportem ao artigo precitado, que contém uma nota detalhada sobre o vidente em questão e sua maneira de operar. Apenas lembraremos do que se dá o nome de espelhos mágicos a objetos de diversas formas e naturezas, quase sempre de reflexo brilhante, tais como copos de beber, garrafas, vidros, placas metálicas, nos quais certas pessoas veem coisas ausentes. Convencido por uma observação atenta de que essa faculdade não é senão a dupla vista, ou seja, a visão espiritual ou psíquica, independente da visão orgânica, e considerando-se que essa faculdade existe sem o concurso de qualquer objeto, havíamos concluído, de maneira muito absoluta, pela inutilidade desses objetos, pensando que o hábito de os utilizar apenas os tornava necessários, e que todo indivíduo, vidente com seu concurso, poderia ver perfeitamente bem sem eles, caso tivesse vontade. Ora, é aí que está o erro, como vamos demonstrar. Daremos previamente um relato sucinto dos novos fatos observados, porque servem de base às instruções a que os mesmos deram motivo. Assim, tendo voltado à casa daquele homem, acompanhado do senhor comandante de W, que gentilmente nos serviu de intérprete, logo ele se ocupou de nossa saúde, descreveu com facilidade e perfeita exatidão a sede, a causa e a natureza do mal, indicando os remédios necessários. Em seguida, sem ser provocado por nenhuma pergunta, falou de nossos trabalhos, de seu objetivo e seus resultados, no mesmo sentido que no ano anterior, sem, contudo, ter conservado qualquer lembrança do que havia dito, mas aprofundou muito mais o assunto, cujo alcance parecia compreender melhor. Entrou em detalhes circunstanciados sobre a marcha atual e futura da doutrina que nos ocupa, sobre as causas do que devem levar a este ou aquele resultado, sobre os obstáculos que nos serão suscitados e os meios de os superar, sobre as pessoas que nela representam ou devem representar um papel pró ou contra, aquelas sobre cujo devotamento e sinceridade se pode contar ou não, descrevendo-as física e moralmente, de maneira a provar que as via perfeitamente. Numa palavra, deu-nos uma instrução longamente desenvolvida e logicamente motivada, tanto mais notável porque confirma, em todos os pontos, e completa, sob certas relações, as dos nossos espíritos protetores. As partes cuja exatidão estávamos em condições de apreciar não podiam deixar dúvida quanto à sua clarividência. Tendo tido com ele várias entrevistas, cada vez voltava ao mesmo assunto, confirmava ou completava, sem jamais se contradizer, mesmo no que havia dito no ano anterior, de que as entrevistas atuais pareciam ser a continuação. Sendo essa instrução absolutamente pessoal e confidencial, abstemo-nos de relatá-la em detalhes. Mencionamo-la por causa do fato importante que dela ressalta e que relatamos a seguir. Sem dúvida é de grande interesse para nós, mas nosso objetivo principal, voltando a ver esse homem, era fazer novos estudos sobre sua faculdade, no interesse da ciência espírita. Um fato que constatamos é que não se pode constranger sua lucidez, vê o que se lhe apresenta e o descreve, mas não se pode fazer que veja à vontade o que se deseja, nem aquilo em que se pensa, embora leia os pensamentos. Na seção principal que nos foi dedicada, em vão tentamos chamar sua atenção para outros assuntos, apesar de seus esforços, declarou nada a ver no copo. Quando trata de um assunto, é possível fazer-lhe perguntas que lhe dizem respeito, mas é inútil interrogá-lo sobre a primeira que surgir. E, contudo, muitas vezes lhe ocorre passar bruscamente do assunto que ocupa a outro completamente estranho, depois volta ao primeiro. Quando se lhe pergunta a razão,
responde que diz o que vê, e que isto não depende dele. Vê espontaneamente as pessoas ausentes, quando estas se ligam diretamente àquilo que é objeto de seu exame, mas não de outro modo. Seu ponto de partida é o interrogador, sua pessoa, sua residência. Daí se desdobram os fatos consecutivos. Também foi inutilmente que tentamos a seguinte experiência. Um dos nossos amigos de Paris, que acabava de nos escrever, desejava que o consultássemos a respeito da doença da filha. Nós lhe entregamos a carta, dizendo-lhe que a pusesse na palma da mão, sob o fundo do copo, pensando que a irradiação do fluido facilitaria a visão da pessoa. Ele nada fez, ao contrário, o reflexo branco do papel incomodava. Disse que a pessoa estava muito longe e, contudo, alguns instantes antes acabava de descrever, com perfeita exatidão e detalhes minuciosos, um indivíduo no qual absolutamente não pensávamos, bem como o local onde mora, e isto a uma distância 4 vezes maior. Mas esta pessoa estava envolvida no assunto que nos dizia a respeito, ao passo que a outra lhe era completamente estranha. A sucessão dos acontecimentos o conduzia para um, e não para o outro. Por conseguinte, sua lucidez não é flexível nem manejável, e absolutamente não se presta ao capricho do interrogador. Não está, pois, de modo algum, apto a satisfazer os que a ele viessem apenas por curiosidade. Aliás, como ele lê no pensamento, seu primeiro cuidado é ver a intenção do visitante, caso não o conheça. Se a intenção não for séria, se perceber que o objetivo não é moral nem útil, recusa-se a falar e despede quem quer que lhe venha pedir que leia a sorte ou faça perguntas fúteis ou indiscretas. Numa palavra, é um vidente sério, e não um adivinho. Como dissemos o ano passado, sua clarividência se aplica principalmente às fontes e aos cursos d'água subterrâneos. Só acessoriamente e por condescendência se ocupa de outras coisas. É de uma ignorância absoluta, mesmo sobre os princípios mais elementares das ciências, mas tem muito senso natural e, devido à sua lucidez, muitas vezes supre a falta de conhecimentos adquiridos. Eis um exemplo. Um dia, em nossa presença, alguém o interrogava sobre a possibilidade da existência de uma fonte mineral em certa localidade. Não há, diz ele, porque o terreno não é propício. Nós lhe fizemos ver que a origem das fontes por vezes está muito afastada do lugar onde se mostram, e se infiltram através de camadas terrestres. É verdade, replicou, mas há regiões onde as camadas são horizontais e outras onde são verticais. Neste de que esse senhor fala, elas são verticais e aí está o obstáculo. De onde lhe vinha essa ideia da direção das camadas terrestres, logo a ele que não tem a mínima noção de geologia. Nós observamos cuidadosamente durante todo o curso de suas operações, e eis o que notamos. Uma vez sentado, toma o seu copo, segura-o como descrevemos em nosso artigo anterior, olha alternativamente o fundo do copo e os assistentes e, durante cerca de um quarto de hora, fala de coisas sem importância, depois do que aborda o assunto principal. Nesse momento seus olhos, naturalmente vivos e penetrantes, ficam semicerrados, embaciam-se e se contraem, as pupilas desaparecem para o alto, deixando ver apenas o branco. De vez em quando fixa alguém, as pupilas se mostram em parte ligeiramente, para de novo desaparecerem totalmente, e, contudo, olha sempre o fundo do copo ou as linhas que traça a giz. Ora, é bem evidente que, nesse estado, não é pelos olhos que vê. Salvo esta particularidade, nada há nele de sensivelmente anormal, fala com simplicidade, sem ênfase, como no estado ordinário, e não como um inspirado. Na noite em que tivemos a nossa principal sessão, pedimos, através de um médium escrevente, instruções aos espíritos bons sobre os fatos que acabávamos de testemunhar. P. Que se deve pensar das revelações espontâneas que hoje nos fez o vidente da floresta? Resp. Quisemos dar-vos uma prova da faculdade desse homem.
Havíamos preparado o assunto de que ele devia tratar, por isto não pôde responder às outras perguntas que lhe fizestes. O que vos falou era apenas a nossa opinião. Ficastes admirado do que vos disse, falava por nós sem o saber e, neste momento, não sabe mais o que disse, como já não se lembra do que falou ano passado, pois o seu raio de inteligência não chega até lá. Ao falar, nem mesmo compreendia o alcance do que dizia. Falava melhor do que o teria feito o médium aqui presente, temeroso de ir muito longe. Eis porque dele nos servimos, por ser um instrumento mais dócil para as instruções que vos queríamos dar. P. Ele falou de um indivíduo que, segundo a descrição física e moral que dele fez, e por sua posição, parecia ser tal personagem. Poderias dizer se é, realmente, a que quis designar? Resp. Ele disse o que deveis saber. Observação: é, pois, evidente que a faculdade natural desse homem se alia à mediunidade, ao menos acidentalmente, se não de maneira permanente, ou seja, a lucidez lhe é pessoal e não uma questão de espíritos, mas os espíritos podem dar a essa lucidez a direção que lhes convém, num caso determinado, inspirar-lhe o que deve dizer isso ou deixar dizer aquilo que for preciso. Ele é, pois, conforme a necessidade, médium inconsciente. A faculdade de ver a distância através dos corpos opacos só nos parece extraordinária, incompreensível, porque constitui um sentido de que não gozamos no estado normal. Estamos exatamente como os cegos de nascença, que não compreendem que se possa conhecer a existência, a forma e as propriedades dos objetos sem os tocar. Ignoram que o fluido luminoso é o intermediário que nos põe em relação com os objetos afastados e nos traz a sua imagem. Sem o conhecimento das propriedades do fluido perispiritual, não compreendemos a visão sem o concurso dos olhos. A tal respeito somos verdadeiros cegos. Ora, a faculdade de ver a distância, com auxílio do fluido perispiritual, não é mais maravilhosa e miraculosa que a de ver os astros a milhões de léguas, com auxílio do fluido luminoso. P. Terias a bondade de dizer se o copo de que este homem se serve lhe é verdadeiramente útil. Se igualmente não poderia ver em outro copo, num objeto qualquer, ou mesmo sem objeto, caso o quisesse. Se a necessidade ou a especialidade do copo não seria um efeito do hábito, que lhe faz crer não poder dispensá-lo. Enfim, se a presença do copo é necessária, que ação exerce tal objeto sobre a sua lucidez? Resp. Estando o seu olhar concentrado no fundo do copo, o reflexo brilhante age primeiramente sobre os olhos, depois sobre o sistema nervoso, provocando uma espécie de semisonambulismo ou, mais exatamente, de sonambulismo desperto, no qual o espírito, desprendido da matéria, adquire a clarividência, ou visão da alma, que chamais segunda vista. Existe uma certa relação entre a forma do fundo do copo e a forma exterior ou a disposição de seus olhos. É por isto que ele não encontra facilmente os que reúnem as condições necessárias. Vide artigo do mês de outubro de 1864. Embora aparentemente os copos vos sejam semelhantes, há no poder refletor e no modo de radiação, segundo a forma, a espessura e a qualidade, nuances que não podeis apreciar, e que são adequadas ao seu organismo individual. Para ele, portanto, o copo é um meio de desenvolver e de fixar sua lucidez. É-lhe realmente necessário, porque nele, não sendo permanente o estado de lucidez, necessita ser provocado. Outro objeto não o poderia substituir, e esse mesmo copo, que sobre ele produz esse efeito, nada produziria sobre outra pessoa, mesmo o vidente. Os meios de provocar essa lucidez variam conforme os indivíduos. Consequências da explicação precedente. Eis-nos no ponto principal a que nos propusemos. A explicação precedente parece resolver a questão com perfeita clareza. Tudo está nestas palavras: a lucidez não é permanente neste homem. O copo é um meio de a provocar, pela ação da irradiação sobre o sistema nervoso.
Mas é preciso que o modo de radiação esteja em relação com o organismo. Daí a variedade dos objetos que podem produzir tal efeito, conforme os indivíduos predispostos a sofrê-los. Disto resulta que, primeiro, para aqueles em que a visão psíquica é espontânea ou permanente, o emprego de agentes artificiais é inútil. Segundo, esses agentes são necessários quando a faculdade necessita ser superexcitada. Terceiro, devendo esses agentes ser apropriados ao organismo, o que tem ação sobre uns nada produz sobre outros. Certas particularidades de nosso vidente encontram sua razão de ser nessa explicação. A carta colocada debaixo do copo, em vez de o facilitar, o perturbava, porque mudava a natureza do reflexo que lhe é próprio. Dissemos que ele, ao começar, fala de coisas sem importância, enquanto olha o corpo. É que a ação não é instantânea, e essa conversa preliminar, sem objetivo aparente, dura o tempo necessário à produção do efeito. Assim como o estado lúcido não se desenvolve senão gradualmente, não cessa de repente. É a razão pela qual esse homem ainda continua vendo alguns instantes depois de ter deixado de olhar em seu copo, o que nos tinha levado a supor que o objeto fosse inútil. Mas como, de certo modo, o estado lúcido é artificial, de vez em quando ele recorre ao copo para o manter. Até certo ponto compreende-se o desenvolvimento da faculdade por um meio material, mas como a imagem de uma pessoa distante pode apresentar-se num copo. Só o espiritismo pode resolver este problema, pelo conhecimento que dá da natureza da alma, de suas faculdades, das propriedades de seu invólucro perispiritual, de sua irradiação, de seu poder emancipador e de seu desprendimento do envoltório corporal. No estado de desprendimento, a alma desfruta de percepções que lhe são próprias, sem o concurso dos órgãos materiais. A visão é um atributo do ser espiritual, vê por si mesmo, sem o auxílio dos olhos, como ouve sem o concurso do ouvido. Se os órgãos dos sentidos fossem indispensáveis às percepções da alma, seguir-se-ia que, depois da morte, não tendo mais alma esses órgãos, seria surda e cega. O desprendimento completo, que ocorre após a morte, produz-se parcialmente durante a vida, e é então que se manifesta o fenômeno da visão espiritual, ou, em outras palavras, da dupla vista ou segunda vista, ou da visão psíquica, cujo poder se estende tão longe quanto a irradiação da alma. No caso de que se trata, a imagem não se forma na substância do vidro, é a própria alma que, por sua irradiação, percebe o objeto no local onde se encontra. Mas como, nesse homem, o copo é o agente provocador do estado lúcido, a imagem lhe aparece muito naturalmente na direção do copo. E absolutamente como aquele que precisa de um óculo de alcance para ver ao longe o que não pode distinguir a olho nu, a imagem do objeto não está nos vidros da luneta, mas na direção dos vidros, que lhe permitem vê-la. Tirar-lhe o instrumento e ele nada mais verá. Prosseguindo a comparação, diremos que, assim como aquele que tem uma boa vista não necessita de lunetas, o que goza naturalmente da visão psíquica não precisa de meios artificiais para provocá-la. Há alguns anos, um médico descobriu que, pondo entre os olhos, na base do nariz, uma rolha de garrafa, uma bola de cristal ou de metal brilhante, e fazendo convergirem os raios visuais para esse objeto durante algum tempo, a pessoa entrava numa espécie de estado cataléptico, durante o qual se manifestavam algumas das faculdades que se notam em certos sonâmbulos, entre outras a insensibilidade à visão à distância, através dos corpos opacos, e que esse estado cessava pouco a pouco, após a retirada do objeto. Evidentemente era um efeito magnético, produzido por um corpo inerte. Que papel fisiológico desempenha o reflexo brilhante nesse fenômeno? É o que se ignora. Mas, se essa condição é necessária na maioria dos casos, constatou-se que não é sempre, e que o mesmo efeito é produzido em certos indivíduos com auxílio de objetos foscos. Este fenômeno, ao qual se deu o nome de hipnotismo,
Fez ruído nos meios científicos. Experimentaram. Uns tiveram sucesso, outros fracassaram, como devia ser, pois nem todos os pacientes tinham a mesma aptidão. Certamente valia a pena estudar a coisa, fosse ainda excepcional, mas, é lamentável dizer, desde que perceberam que era uma porta secreta pela qual o magnetismo e o sonambulismo iriam penetrar, sob uma outra forma e um outro nome, no santuário da ciência oficial, não mais se cogitou de hipnotismo. Vide a Revista Espírita de janeiro de 1860. Entretanto, jamais a natureza perde os seus direitos. Se as leis são desconhecidas por algum tempo, muitas vezes volta a carga e as apresenta sob formas tão variadas que, mais cedo ou mais tarde, obriga a abrir os olhos. O Espiritismo é prova disto, por mais que o neguem, o denigram, o repilam, ele bate em todas as portas de 100 maneiras diferentes e, por bem ou por mal, penetra naqueles mesmos que dele não querem ouvir falar. Comparando este fenômeno com aquele que nos ocupa, e principalmente com as explicações dadas acima, nota-se, nos efeitos e nas causas, uma analogia surpreendente, de onde se pode tirar a seguinte conclusão: os corpos vulgarmente chamados espelhos mágicos não passam de agentes hipnóticos, infinitamente variados em suas formas e em seus efeitos, segundo a natureza e o grau das aptidões. Isto posto, não seria impossível que certas pessoas, dotadas espontânea e acidentalmente dessa faculdade, sofressem, sem que o soubessem, a influência magnética de objetos exteriores, sobre os quais maquinalmente fixam os olhos. Porque o reflexo da água, de um lago, de um pântano, de um ribeirão, mesmo de um astro, não produziria o mesmo efeito que um copo ou uma garrafa, sobre certas organizações convenientemente predispostas. Mas isto não passa de uma hipótese que precisa da confirmação da experiência. Aliás, este fenômeno não é uma descoberta moderna. É encontrado, mesmo em nossos dias, nos povos mais atrasados. Tanto é certo que o que está na natureza tem o privilégio de ser de todos os tempos e lugares. A princípio aceitam-no como um fato, a explicação vem depois, com o progresso, e à medida que o homem avança no conhecimento das leis que regem o mundo. Tais as consequências que parecem decorrer logicamente dos fatos observados. Ano 8, novembro de 1865, número 11. O Espiritismo e a cólera. Sabe-se de que acusações eram vítimas os primeiros cristãos em Roma. Não havia crimes de que não fossem capazes, nem desgraças públicas que, no dizer de seus inimigos, eles não fossem os autores voluntários ou a causa involuntária, porque sua influência era perniciosa. Dentro de alguns séculos ter-se á dificuldade em crer que espíritos fortes do século XIX tenham tentado ressuscitar essas ideias no que concerne aos espíritas, declarando os autores de todas as perturbações da sociedade, comparando sua doutrina à peste e estimulando a sua perseguição. Isto é história impressa. Estas palavras foram despejadas de mais de uma cátedra evangélica, mas o que é mais surpreendente é que são encontradas nos jornais, que dizem falar em nome da razão e se arvoram em campeões de todas as liberdades e, em particular, da liberdade de consciência. Já possuímos uma coleção assaz curiosa, de amenidades desse gênero, que nos propomos mais tarde reunir num volume, para a maior glória de seus autores e para a edificação da posteridade. Assim, seremos gratos aos que nos ajudarem a enriquecer essa coleção, enviando-nos tudo o que, em seu conhecimento, apareceu ou aparecerá a respeito. Comparando esses documentos da história do Espiritismo com os da história dos primeiros séculos da Igreja, ficar-se-á surpreso de neles encontrar pensamentos e expressões idênticos. Aí só falta uma coisa, as feras do circo, o que já é um progresso. Sendo, pois, o Espiritismo uma peste eminentemente contagiosa, uma vez que, segundo seus adversários, invade com terrível rapidez todas as classes da sociedade, tem certa analogia com a cólera. Assim,
Neste último levante, certos críticos o chamaram jocosamente de espírito morbus, e nada haveria de surpreendente se o acusassem de haver importado o flagelo, porque é notável que dois campos diametralmente opostos se deem as mãos para o combater. Em um, ao que nos disseram, punharam uma medalha com efígie de São Bento, que basta usar para se preservar do contágio espírita. Não se diz se meio curos do que são atingidos pelo mal. Realmente há uma analogia entre o espiritismo e a cólera, é o medo que um e outro causam a certa gente. Mas consideremos a coisa de um ponto de vista mais sério. Eis o que nos escreveram de Constantinopla. Os jornais vos informaram do rigor com que o terrível flagelo acaba de assolar nossa cidade e seus arredores, posto atenuasse seus efeitos desastrosos. Algumas pessoas, que se dizem bem informadas, elevam o número de coléricos mortos a 70.000, e outros a cerca de 100.000. A verdade é que fomos rudemente provados, e podeis imaginar as dores e o luto geral de nossas populações. É principalmente nestes tristes momentos dessa horrenda epidemia que a fé e a crença espíritas dão coragem. Acabamos de dar a mais verídica das provas. Quem sabe se não devemos a essa calma da alma, a essa persuasão da mortalidade, a essa certeza das existências sucessivas, em que os seres são recompensados segundo seu mérito e seu grau de adiantamento. Quem sabe, digo eu, se não é por essas crenças, bases de nossa bela doutrina, que nós todos, espíritas de Constantinopla que, como sabeis, somos bastante numerosos, devemos ter sido preservados do flagelo que se espalhou e ainda se espalha à nossa volta. Digo isto tanto mais quanto foi constatado, aqui alhures, que o medo é o prenúncio mais perigoso da cólera, como a ignorância infelizmente se torna uma fonte de contágio. Repus Filho, advogado. Certamente seria absurdo acreditar que a fé espírita fosse um diploma de garantia contra a cólera. Mas, como está cientificamente reconhecido, o medo, ao mesmo tempo enfraquecendo o moral e o físico, torna as pessoas mais impressionáveis e mais susceptíveis de serem acometidas pelas doenças infecciosas. Evidente, assim, que toda a causa tendente a fortalecer o moral é um preservativo. Isto hoje é tão bem compreendido que se evita, tanto quanto possível, quer nos relatórios, quer nas disposições materiais, aquilo que possa ferir a imaginação por seu aspecto lúgubre. Sem dúvida os espíritas podem morrer de cólera, como todo mundo, porque seu corpo não é mais imortal que o dos outros e porque, quando chegar a hora, é preciso partir, seja por esta ou por outra causa. A cólera é uma das causas que não tem como particularidade senão levar maior número de pessoas ao mesmo tempo, o que produz mais sensação. Parte-se em massa, em vez de individualmente, eis toda a diferença. Mas a certeza que tem do futuro e, sobretudo, o conhecimento desse futuro, que corresponde a todas as aspirações e satisfaz a razão, fazem que absolutamente não lamentem a terra, onde se considera um exílio passageiro. Enquanto em presença da morte o incrédulo só vê o nada, ou pergunta o que vai ser de si, o espírita sabe que, se morrer, apenas será despojado de um invólucro material, sujeito aos sofrimentos e às vicissitudes da vida, mas será sempre ele, com um corpo etéreo, inacessível à dor, que gozará de percepções novas e de maiores faculdades, que vai encontrar aqueles a quem amou e que o esperam no limiar da verdadeira vida, da vida imperecível. Quanto aos bens materiais, sabe que deles não mais necessitará, e que os prazeres que proporcionam serão substituídos por outros mais puros e mais invejáveis, que não deixam em seu rastro nem amarguras nem pesares. Assim, abandone-os sem dificuldade e com alegria, lamentando os que, ficando na terra, ainda irão precisar deles. É como aquele que, tornando-se rico, abandona seus trajes velhos aos infelizes. Por isso, ao deixar os amigos, lhes diz: não me lastimeis, não choreis minha morte, antes me felicitai, por estar livre das preocupações da vida e por entrar num mundo radioso,
de onde vos esperarei? Quem quer que tenha lido e meditado nossa obra O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo e, sobretudo, o capítulo sobre o temor da morte, compreenderá a força moral que os espíritas aurem em sua crença, diante do flagelo que dizima as populações. Segue-se daí que devam negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça ante o perigo. De modo algum, tomaram todas as cautelas exigidas pela prudência e uma higiene racional, porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, não levar em conta as medidas sanitárias que os podem preservar seria verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem para elas se exporem. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária para a realização dos deveres sociais. Se buscam prolongar a vida corporal, não é por apego à terra, mas para ter mais tempo para progredir, melhorar-se, depurar-se, despojar-se do velho homem e adquirir mais soma de méritos para a vida espiritual. Mas, se a despeito de todos os cuidados, devem sucumbir, tomam o seu partido sem queixa, sabendo que todo progresso traz os seus frutos, que nada do que se adquire em moralidade e inteligência fica perdido, e que se não desmereceram aos olhos de Deus, serão sempre melhores no outro mundo do que neste, ainda mesmo que ali não ocupem o primeiro lugar. Apenas dizem: vamos um pouco mais cedo onde iríamos um pouco mais tarde. Crê-se que com tais pensamentos não se esteja nas melhores condições de tranquilidade de espírito recomendada pela ciência. Para o incrédulo ou para o que duvida, a morte tem todos os seus terrores, porque perde tudo e nada espera. Que pode dizer um médico materialista para acalmar nos doentes o medo de morrer? Nada do que o certo de um deles dizia pobre coitado que tremia a simples palavra cólera: enquanto não se está morto, há esperança. Depois, em última análise, só se morre uma vez e logo tudo passa. Quando se está morto, tudo está acabado, não se sofre mais. Tudo está acabado quando se está morto, eis o supremo consolo que lhe dá. Ao contrário, o médico espírita diz ao que vê a morte à sua frente: meu amigo, vou empregar todos os recursos da ciência para vos restabelecer a saúde e vos conservar o maior tempo possível. Espero que sejamos bem-sucedidos. Mas a vida do homem está nas mãos de Deus, que nos chama quando terminado o nosso tempo de prova na terra. Se a hora de vossa libertação tiver chegado, rejubilai-vos, como o prisioneiro que vai sair da prisão. A morte nos desembaraça do corpo que nos faz sofrer e nos restitui a verdadeira vida, vida isenta de perturbações e misérias. Se deveis partir, não penseis que estejais perdido para os vossos parentes e amigos que ficaram. Não estareis menos no meio deles, vê-los-eis e os ouvireis melhor do que podeis fazê-lo neste momento. Vós os aconselhareis, os dirigireis, os inspirareis para o bem. Se, pois, aprouver a Deus vos chamar a Ele, agradecei-lhe por vos restituir a liberdade. Se prolongar a vossa estada aqui, agradecei-lhe ainda por vos dar tempo de concluir a vossa tarefa. Na dúvida, submetei-vos sem murmurar a sua santa vontade. Tais palavras não são propícias a trazer serenidade à alma, e esta serenidade não secunda a eficácia dos remédios, enquanto a perspectiva do nada mergulha o moribundo na ansiedade do desespero. Além desta influência moral, o espiritismo tem outra mais material. Sabe-se que os excessos de todo gênero são uma das causas do que mais predispõem para a epidemia reinante. Assim, os médicos recomendam sobriedade em tudo, prescrição salutar, a qual muita gente tem dificuldade de se submeter. Admitindo que o façam, é sem dúvida um ponto importante, mas é de crer-se que uma abstenção momentânea possa reparar instantaneamente as desordens orgânicas causadas por abusos inveterados, degenerados em hábito, que consumiram o corpo e, por isso mesmo, o tornaram acessível aos miasmas deletérios. Fora da cólera, não se sabe quanto é pernicioso o hábito da intemperança nos climas tórridos,
e naqueles onde a febre amarela é endêmica. Pois bem, o espírita, por efeito de suas crenças e da maneira pela qual encara o objetivo da vida presente e o resultado da vida futura, modifica profundamente os seus hábitos. Em vez de viver para comer, come para viver, não pratica nenhum excesso, não vive como cenobita. Assim, usa de tudo, mas não abusa de nada. Isto deve ser, com certeza, uma consideração preponderante a acrescentar a que faz valer o nosso correspondente de Constantinopla. Eis, pois, um dos resultados desta doutrina, sobre a qual a incredulidade lança a injúria e o sarcasmo, que ridiculariza, taxa de loucura e, segundo ela, traz perturbação à sociedade. Guardai vossa incredulidade, se ela vos apraz, mas respeitai uma crença que torna felizes e melhores os que a possuem. É loucura acreditar que nem tudo se acabe com a vida. Que depois da morte vivemos uma vida melhor, isenta de preocupações. Que voltamos ao meio daqueles a quem amamos. Que ao morrer não somos mergulhados nas chamas eternas, sem esperança de sair, o que equivaleria ao nada, nem perdidos na ociosa e beatífica contemplação do infinito. Ah! Quisera Deus fosse loucos todos os homens. Haveria entre eles muito menos crimes e suicídios. Numerosas comunicações foram dadas sobre a cólera, várias o foram na sociedade de Paris ou no nosso círculo íntimo. Reproduzimos apenas duas, fundidas numa só, para evitar as repetições, e porque resumem o pensamento dominante da maioria. Sociedade de Paris, médiuns, senhores. Desliens e Morin. Já que a cólera é uma questão de atualidade e cada um traz o seu remédio para rechaçar o terrível flagelo, eu me permitirei, se o quiserdes, dar também a minha opinião, embora me pareça pouco provável que tenhais de temer os doentes de maneira cruel. Entretanto, como é bom que na ocasião não faltem os meios, ponho minha pouca luz à vossa disposição. Dizem que essa afecção não é imediatamente contagiosa, e os que se acham numa localidade onde ela se alastra, não devem temer cuidar dos doentes. Não existe remédio universal contra essa moléstia, seja preventivo, seja curativo, considerando-se que mal se complica de uma porção de circunstâncias que ora se devem ao temperamento dos indivíduos, ora ao seu estado moral e aos seus hábitos, ora às condições climáticas, o que faz que tal remédio dê resultado em certos casos e não em outros. Pode dizer-se que a cada período de invasão e conforme as localidades, o mal deve ser objeto de estudo especial e requer uma medicação diferente. É assim, por exemplo, que em 1832 e 1849 o gelo e o remédio caseiro puderam curar numerosos casos de cólera em certas regiões, mas deram resultados negativos em outras épocas e em países diferentes. Há, pois, uma imensidão de remédios bons, mas nenhum que seja específico. É essa diversidade nos resultados que tem confundido, e ainda confundirá por muito tempo a ciência, e faz que nós mesmos não possamos dar um remédio aplicável a todo mundo, porque a natureza do mal não o comporta. Há, contudo, regras gerais, frutos da observação, das quais importa não se afastar. O melhor preservativo consiste nas precauções de higiene sabiamente recomendadas em todas as instruções dadas a respeito, passam pela limpeza, pelo afastamento de toda causa de insalubridade e dos focos de infecção, e pela abstenção de todos os excessos. A par disto, deve evitar-se a mudança de hábitos alimentares, a não ser para coibir as coisas debilitantes. É preciso evitar também os resfriados, as transições bruscas de temperatura e abster-se, salvo necessidade absoluta, de toda a medicação violenta que possa trazer perturbação à economia. Em casos semelhantes, sabeis que o medo, muitas vezes, é pior que o mal. Infelizmente o sangue frio não se impõe, mas vós, espíritas, não precisais de nenhum conselho sobre este ponto, pois encarais a morte sem pestanejar e com a calma dada pela fé. Em caso de ataque,
Importa não negligenciar os primeiros sintomas. O calor, a dieta, uma transpiração abundante, as fricções, a água de arroz, a crescida de algumas gotas de láudano, são medicamentos pouco custosos e cuja ação é muito eficaz, se aí vierem juntar-se a energia moral e o sangue frio. Como muitas vezes é difícil conseguir o láudano na ausência de médico, pode-se substituí-lo, em caso de urgência, por qualquer outra composição calmante, especialmente pelo suco de alface, empregado em dose fraca. Aliás, basta ferver algumas folhas de alface em água de arroz. A confiança em si e em Deus é, em tais circunstâncias, o primeiro elemento da saúde. Agora, que a vossa saúde material está em segurança, permiti-me pensar em vosso temperamento espiritual, ao qual uma epidemia de outro gênero parece querer atacar. Nada tem mais desse lado, o mal só poderia atingir os seres a quem falta verdadeira vida espiritual, porquanto, embora vivos, na verdade já estão mortos. Ao contrário, todos os que se devotarem à doutrina, para sempre e sem segundas intenções, nela colherão novas forças, para fazer frutificar os ensinos cuja transmissão consideramos um dever. Seja qual for, a perseguição é sempre útil, torna conhecidos os corações sólidos e, se alguns galhos mal presos se destacarem do tronco, os jovens rebentos, amadurecidos pelas lutas nas quais triunfarão, haverão de tornar-se homens sérios e prudentes. Assim, pois, muita coragem, marchai intimoratos na via que vos é traçada, e contai com aquele que, na medida de suas forças, jamais vos faltará. Doutor de Melry. Dissertações Espíritas. O Repouso Eterno. Sociedade de Paris, 13 de outubro de 1865, Médium, Sr. Leymari. Quando deixei o invólucro terreno, pronunciaram vários discursos sobre o meu túmulo, impregnados todos pela mesma ideia. Somines, meu amigo, ides gozar do repouso eterno. Alma, dizia o padre, repousai na contemplação divina. Amigo, repetia o terceiro, dorme em paz, após uma vida de tantas realizações. Enfim, era o repouso eterno contínuo, que ressaltava do fundo de tantos adeuses comoventes. O repouso eterno. Que entendiam por essa expressão e pelas mesmas palavras continuamente repetidas, cada vez que um homem desaparecia na terra e ia para o desconhecido. Ah! Meus amigos, dizeis que repousamos. Estranho erro. Compreendeis o repouso à vossa maneira. Olhai ao redor de vós, existe repouso. Neste momento as árvores vão despojar-se de seus envoltórios encantadores, tudo geme nesta estação. A natureza parece preparar-se para a morte e, no entanto, se procurar, achar-se-á a vida em preparação sob essa morte aparente, tudo se depura nesse grande laboratório terrestre, a seiva e a flor, o inseto e o fruto, tudo que deve adornar e fecundar. Esta montanha, que parece ter uma imobilidade eterna, não repousa. As moléculas infinitas que a compõem realizam um trabalho enorme, umas tendem a se agregar, outras a se separar, e essa lenta transformação inicialmente causa espanto e depois admiração ao pesquisador que acha em tudo instintos diversos e mistérios a explorar. E se a Terra assim se agita em suas entranhas, é que esse grande cadinho elabora e prepara o ar que respirais, os gases que devem sustentar a natureza inteira. É que ela imita os milhões de planetas que percebeis no espaço, e cujos movimentos diários, o trabalho contínuo, obedecem à vontade soberana. Sua evolução é matemática, e se encerram outros elementos além dos que vos fazem agir, ide. Crede-o, esses elementos trabalham a sua depuração, a sua perfeição. Sim, a sua perfeição, porque é a palavra eterna. A perfeição é o objetivo e, para alcançá-lo, há átomos, moléculas, seiva, minerais, árvores, animais, homens, planetas e espíritos se empenham nesse movimento geral, que é admirável por sua diversidade, pois é harmonia.
Todas as tendências visam ao mesmo objetivo, e esse objetivo é Deus, centro de toda atração. Depois de minha partida da Terra, minha missão não está realizada. Busco e trabalho todos os dias, meu pensamento alagado abarca melhor o poder dirigente. Sinto-me melhor fazendo bem e, como eu, legiões inumeráveis de espíritos preparam o futuro. Não acrediteis no repouso eterno. Os que pronunciam tais palavras não lhes compreendem o vazio. Vós todos que ouvis, podeis aniquilar o pensamento, forçá-lo ao repouso. Oh! Não, a vagabunda procura e procura sempre e não desagrada aos amáveis e úteis charlatães, que negam o espírito e o seu poder. O espírito existe, nós o provamos e o provaremos melhor quando chegar a hora. Nós lhes ensinaremos, a esses apóstolos da incredulidade, que o homem não é o nada, uma agregação de átomos reunidos ao acaso e destruídos da mesma forma. Nós lhes mostraremos o homem radiante por sua vontade e seu livre-arbítrio, senhor de seus destinos e elaborando na geena terrena o poder da ação necessária a outras vidas, a outras provas. Somines. Ano 8, dezembro de 1865, número 12. Dissertações Espíritas. Estado Social da Mulher. Sociedade de Paris, 20 de outubro de 1865, Médium, Sr. Leymare. Meus amigos, na época em que vivia entre vós acontecia-me muitas vezes fazer sérias reflexões sobre a sorte da mulher. Meus numerosos e laboriosos estudos sempre deixaram um momento para esses assuntos amados. Toda noite, antes de dormir, eu orava por essas pobres irmãs tão infelizes e tão desprezadas, implorando a Deus por dias melhores e pedindo às ideias um meio qualquer de fazer progredirem as desclassificadas. Por vezes, em sonho, eu as via livres, amadas, estimadas, tendo uma existência legal e moral na sociedade, na família, cercadas de respeito e de cuidados. Eu as via transfiguradas. E esse espetáculo era tão consolador que eu despertava chorando. Mas a triste realidade então me aparecia em sua lúgubre verdade e por vezes eu perdia a esperança de que chegassem melhores dias. Esses dias chegaram, meus amigos. Há poucos entre vós que, intuitivamente, não sintam o direito da mulher, muitos o negam de fato, embora o reconheçam mentalmente. Mas não é menos verdadeiro que há para ela esperança e alegria em meio a profundas misérias e desilusões espantosas. Alguns dias atrás, prestando atenção a uma roda de senhoras distintas pela posição, pela beleza e pela fortuna, eu me dizia, estas são todas perfume, foram amadas e aduladas. Como devem amar? Como devem ser boas mães, esposas encantadoras, filhas respeitosas. Sabem muito, amam e dão muito. Que erro estranho. Todos esses rostos frescos mentiam, sob sorrisos estereotipados, tagarelavam, falavam de roupas, de corridas, de modas, falavam com graça encantadora, com malícia, mas não se ocupavam dos filhos, nem dos maridos, nem de questões literárias, nem dos nossos gênios, nem de seu país, nem da liberdade. Ah! Belas cabeças, mas cérebros. Nada. Aves encantadoras, esbeltas, elegantes, é de etiqueta, sua pretensão, agradar, tocar em tudo e nada conhecer. O vento leva a sua tagarelice e não deixa traços, nem são filhas, nem esposas, nem mães. Ignoram seu país, seu passado, seus sofrimentos, sua grandeza. Confiou os filhos a uma mercenária. A felicidade íntima é uma ficção. São fascinantes borboletas, com belas asas. Mas, depois, também atentei para um grupo de jovens operárias. Que sabiam elas, logo elas. Nada. Como as outras. Nada da vida, nada do dever, nada da realidade. Invejavam, eis tudo. Deram-lhes o direito de se compreenderem, de se estimarem, de se respeitarem. Fizeram-nas compreender Deus, sua grandeza, sua vontade. Não,
1000 vezes não. A igreja lhes ensina o luxo, trabalham para o luxo e é ainda o luxo que bate a sua mansarda, dizendo: abri-me, eu sou a fita, a renda, a seda, os bons pratos, os vinhos delicados. Abri, e sereis bela, tereis todas as fantasias, todos os deslumbramentos. É por isso que tantas, entre elas, são a vergonha de suas famílias. Cérebros amáveis, que vos divertis com o espiritismo, poderias dizer-me qual a panaceia que inventastes para purificar a família, para lhe dar vida? Eu sei, em questões de moral sois indulgentes, muitas frases, gêmidos pelos povos que caem, pela falta de educação das massas, mas, para levantar moralmente a mulher, que fizestes? Nada. Grandes senhores da literatura, quantas vezes espezinhastes as santas leis de respeito à mulher, que tanto enalteceis? Ah! Desconheceis a Deus e desprezais profundamente a mulher, isto é, a família e o futuro da nação. E é nela e por ela que se deverão elaborar os graves problemas sociais do porvir. O que sois incapazes de fazer, bem o sabeis, o Espiritismo fará e dará à mulher esta fé robusta que remove montanhas, fé que lhes ensina seu poder e seu valor, tudo quanto Deus promete por sua doçura, sua inteligência, sua vontade poderosa. Compreendendo as leis magníficas desenvolvidas por Livro dos Espíritos, nenhuma entre elas quererá entregar o seu corpo e sua alma, filha de Deus. Ela amará em seus filhos a visita do Espírito Criador, quererá saber para ensinar aos seus, amará seu país e saberá a sua história, a fim de iniciar seus filhos nas grandes ideias progressivas. Serão mães e médicas, conselheiras e mentoras, numa palavra, serão mulheres segundo o Espiritismo, isto é, o futuro, o progresso e a grandeza da pátria em sua mais larga expressão. Baluze. Continuação, 27 de outubro de 1865. Na minha última comunicação, meus amigos, eu vos tinha mostrado as mulheres sob dois aspectos, acrescentando que a instrução numas e a ignorância noutras haviam produzido resultados negativos. Todavia, há sérias exceções que parecem desafiar a regra. Há moças que sabem estudar e tirar proveito do que ensinam os mestres. Estas nem são vãs nem levianas, sua constante distração não é uma bijuteria nem uma fita. Alimentadas por lições fortes e sérias, gostam do que engrandece o espírito, o que lhes dá calma íntima, essa calma dos fortes e das naturezas generosas. No casamento prevêem a família, reclamam e fazem promessas pelo filho bem-amado, não para o abandonar e o atirar aos cuidados interesseiros, mas para lhe sacrificar suas vidas inteiras. O recém-nascido é o centro de tudo, para ele, o primeiro pensamento, para ele, as carícias e as preces ardentes, as noites insones, os dias muito curtos, nos quais se preparam os 1000 detalhes que serão o bem-estar do novo encarnado. A criança é o estudo, o amor sob 1000 formas. O esposo torna-se amável, esquece o rude labor da jornada ou as distrações mundanas para amparar os primeiros passos da criança e dar uma forma às suas primeiras sílabas. Respeito, pois, às exceções exemplares, que sabem desafiar a tentação e fugir dos prazeres para se devotarem e viver como mães divinamente inteligentes. Humildes e pobres operárias, corações ulcerados, que amais a vossa única esperança, vosso filho. Haveria muito a dizer de vossa abnegação, do vosso profundo sentimento do dever, da vossa mansuetude em face dos aborrecimentos de cada dia. Nada vos desanima para consolar o anjinho, para vós ele é a força e o trabalho, esse sublime egoísmo que vos faz sacrificar noite e dia. Mas se a religião, ou antes, os diversos cultos unidos à instrução não puderam destruir no rico e no pobre essa tendência geral para mal viver e ignorar o objetivo da vida, é que nem os cultos nem a instrução souberam, até hoje, impressionar vivamente a infância. Falam-lhe constantemente de interesses inimigos.
Os pais que lutam contra as necessidades da vida se explicam ante esses corações jovens com uma cínica crueza. Apenas têm a percepção das primeiras palavras, já sabem que se pode ser colérico, violento, e que o interesse pessoal é o pivô em torno do qual gira cada indivíduo. Essas primeiras impressões os exploram largamente. Doravante, religião e instrução serão palavras vãs, se não contribuírem para aumentar o bem-estar e a fortuna. E quando levamos a todas as direções o pensamento espírita, pensamento que desperta todas as paixões generosas, pensamento que dá uma certeza como um problema matemático, riem-nos na cara. Pretensos liberais montam-se em pernas de pau para nos achar ridículos e ignorantes. Não sabemos escrever. Não temos estilo. Somos modelos de inépcia, loucos. Bons para meter no hospício. E os apóstolos do livre pensamento com muito gosto empurrariam a autoridade, com auxílio do Código Penal, a perseguir esses iluminados, que rebaixam o bom senso público. Felizmente a opinião das massas não pertence a um jornal, nem a um escritor. Ninguém tem mais direito a ter mais espírito e bom senso do que os outros, e nestes tempos em que simples folhetinistas pretendem rachar de alto a baixo os teólogos, os filósofos, o gênio sob todas as formas, o bom senso na sua mais alta expressão, acontece que cada um quer saber por si mesmo. Corre-se sempre aos homens e às coisas dos quais pior se fala, e, depois de ter lido e escutado, põe-se de lado todos os panfletos insolentes, todas as insinuações malévolas, para render homenagem à verdade, que impressiona todos os espíritos. E é por isto que o espiritismo se engrandece sob os vossos golpes. As famílias nos aceitam e nos bendizem. Um pai laborioso, caso tenha um filho verdadeiramente espírita, não verá, como no passado, desertar de casa para se tornar um crítico intolerante. Não será ele que arruinará a família, venderá a consciência e renegará as leis sagradas do respeito devido à mulher, à criança. Sabe que Deus existe, conhece as leis fluídicas do espírito e existência da alma com todas as suas admiráveis consequências. É um homem sério, probo, fraternal, caridoso, e não um fantoche bem educado, traidor da vida, de Deus, dos amigos, dos pais e de si mesmo. As mães serão realmente mães, penetradas do espírito do espiritismo serão a salvaguarda das filhas amadas, ensinando-lhes o magnífico papel de que estão chamadas a desempenhar, dar-lhes-ão a consciência de seu valor. O destino do homem lhes pertence de direito e, para cumprir o dever, é preciso que se instruam, a fim de prepararem dignamente o filho que Deus envia. Saber não será mais o corolário dos desejos desenfreados e de vontades vergonhosas, mas, muito ao contrário, o complemento da dignidade e do respeito à sua pessoa. Contra tais mulheres, que poderão as tentações e as paixões desregradas. Como escudo, terão Deus e o direito e, além disso, essa aquisição superior, que nos vem das coisas superiores. Ora, o que é mulher, senão a família, e o que é família, senão a nação? Tais mulheres, tal povo. Queremos, pois, criar o que destruístes pelos extremos. A Idade Média tinha pequenado a mulher pela superstição. Vós, senhores livres pensadores, pelo cepticismo. Nenhum nem outro são bons. Primeiro moralizamos, depois alforriamos a mulher, para instruí-la. Vós quereis instruí-la sem a moralizar. É por isso que a geração atual vos escapa, e logo as mães de família não serão mais uma exceção. Baluze. Fim.